Deixa eu fazer já uma pergunta, jogar para o Breda, um negócio que o Luiz Alves falou, que ele falou muito bem sobre bancos, né? Quer dizer, falou que as fintechs em si, oxe, talvez até vai ter um fortalecimento dos bancos, mas o Alasca não tem posição em bancos, e você já comentou isso em algumas lives. Queria que você comentasse por quê, e também até alguém comentou aqui no chat sobre as mudanças nas posições que vocês tinham derivativos para ficar vendido em dólar, em juros, zeraram, e estão pensando em voltar isso via opções. Se puder só dar algum detalhe do que vocês já estão fazendo ou de como vocês pretendem começar a fazer isso, só porque era um dos diferenciais do fundo e acho que muita gente que é cotista quer saber um pouco mais. Então, bancos Tá. e a estratégia ex-ações do Alaska Black. Tá. Ontem me foi perguntado sobre fintech também, o Banco Inter e tal. Não combinei com o Luiz Alves, mas graças a Deus a resposta foi a mesma. Que ficou claro que a conta digital sozinha vale nada, né? Ela é algo que vai ser agregado num negócio maior. A gente já está usando aquela conta digital da Magalu e é uma beleza, assim, e só vai aumentar, né? E a hora que tiver o Google tiver o banco digital dele, a Amazon tiver o banco digital dele, vai ficar muito evidente que a conta digital ou o banco, simplesmente para fazer movimentações, é um negócio que custa zero para uma grande corporação oferecer, mas agrega quando você coloca isso no combo, né, com outros serviços, seja de varejo ou de qualquer outra coisa maior, né? Então ele passa a ser um negocinho a mais. Então você viver só desse negocinho, né, um banco digital, vai ficar cada vez mais difícil. Então, quando um Bradesco agrega uma fintech, ou quando o Itaú compra uma outra empresa de tecnologia, ou quando um varejista compra, aí vale alguma coisa, mas sozinho não vale nada, ou vale muito pouco. Mas dito isso, olhando os bancões, a gente olhou e continua com a mesma diferença relativa para outras empresas. Então, o Itaú caiu, o Bradesco caiu, a gente poderia ter comprado? Bom, poderia, se a Marco Polo não tivesse caído também. Então, as outras coisas caíram no mesmo ritmo, né, na mesma ordem de grandeza. Então, relativamente, ainda não faz sentido para a gente. Só que a gente pode mudar de opinião para banco. Se a gente começar a entender que o banco vai fazer a limpa nessas empresas de tecnologia e abre uma nova possibilidade de crescimento que eles não tinham antes, se a gente entender que isso é significativo, pode mudar a nossa opinião e o banco pode entrar dentro da carteira. Mas, comparando somente Itaú, Bradesco, Santander e tal com o CDI, né, fazendo somente essa comparação, você vai ver banco de primeira linha pagando 200%, 300% do CDI só de dividendo. Então, assim, se a comparação fosse CDI ou banco, a gente não estava nem pensando, estava lotado de bancos, né? A questão nossa é que a gente compara com outras empresas e ainda não. Mas esse ainda não pode ser um erro nosso. Pode ser que o banco esteja oferecendo uma baita oportunidade, no relativo mesmo, e a gente ainda não entendeu. Mas é por isso que a gente não tem, uma questão relativa. No caso do BDR, que tem outras coisas além de ações, o que a gente já tem, além das ações? Alguma coisinha direcional entre os juros e a moeda, pequeno, mas tem muita opção comprada já. Tem várias opções mirando uma melhora de mercado, são opções que vencem ao longo de 2021 e algumas em 2022. Então a gente está aproveitando para encarteirar muita coisinha barata, são opções visando uma melhora de mercado, e a gente está gastando o prêmio do fundo, gastando grana do fundo com essas compras. Então era algo que a gente nunca teve antes, então isso aumentou. E por outro lado, aqueles direcionais de dólar e de juros, por enquanto, está muito menor do que antes. Então, qual que é a nossa expectativa? Pode mudar semana que vem, mas nossa expectativa é que a gente volte de forma gradual ao que a gente tinha antes, mas um tamanho menor, porque entrou no lugar muita opção. Então, são opções aí que, como a gente está montando,
essas posições e vai demorar uns dias ainda, que a gente quer fazer bem devagar, espalhado ao longo dos dias. Prefiro não falar exatamente qual que é o ativo, mas tem muita coisa que a gente está agregando no fundo. E eu acho que é importante as pessoas saberem também o seguinte: se o fundo estivesse começando hoje, ó, captamos dinheiro no mercado, o fundo inaugurou hoje, né? Cota 1. É sempre assim que a gente pensa: o que dá para a gente ter de melhor, considerando as informações de hoje olhando para frente, né? Elimina todo o histórico, quer dizer, tudo que você ganhou de dinheiro no passado e tudo que você perdeu, tudo que você ganhou com uma ação, perdeu com outra, ganhou com câmbio, perdeu com juros ou ganhou, tanto faz, nada disso importa para você montar a carteira hoje olhando para frente. Então, isso é mais uma chamada de atenção, às vezes até na física, né, as pessoas ficam carimbando prejuízo ou carimbando lucro, né, o dinheiro que ela perdeu com a Vale, ela quer recuperar com a Vale, né, não pode ser com nenhuma outra. Então, cuidado para não fazer isso, a gente nunca leva isso em consideração, mas já tem algumas outras coisas, respondendo a sua pergunta. Breda, aproveitando até essa questão do BDR, uma pergunta que eu recebi aqui foi referente à retomada dessa queda, né? O BDR caiu mais de 60%, e eu recebi aqui perguntas de investidores aqui nossos, se vocês têm uma estimativa de retomada, em quanto tempo vocês imaginam que vai retomar essa queda e pelo menos ficar no 0 a 0? Olha, no 0 a 0, a partir do momento que caiu, né? Então, a pessoa que ela quer recuperar a queda que teve agora, todo o passado não importa, né? Mas, assim, eu tá mais ou menos na resposta para o Salomão. O que a gente está olhando de estruturas mais longas são coisas que vencem ao longo de 2022. Isso que a gente está fazendo é para ter uma certa gordura de tempo para o que a gente acha razoável. Então, está implícito aí que a gente está mais ou menos mirando até 2022, em algum momento ao longo de 2022, a recuperação total. Podemos estar errados, pode acontecer um pouco antes ou um pouco depois, mas é mais ou menos o que a gente está mirando. Por isso que a gente está exatamente colocando posições com esses vencimentos, que a gente acha que dá tempo para ter recuperação dessa perda de agora.